Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos tratar aqui no grupo sobre dois temas. O primeiro tema vai ser a criança interior do espírito e o outro tema é sobre fumar e beber na Umbanda, ok? Então vou falar um pouquinho sobre o primeiro tema, mas o Fê fica aberto aí, tá? Se quiser dar É, considerações. só uma rapidinha que alguns temas embutidos aí, né? Mas os principais são esses. Foi sugerido no grupo e assim, o primeiro tema gostaria que falasse sobre criança interior, as feridas que trazemos da infância e quando se está preso nesse lugar impedido de ir para a vida como adulto. É da Ana Carolina. Eu lido com minha criança interior com uma técnica milenar que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, que é até difícil explicar para vocês, mas é mais ou menos assim: cala a boca, vai para o quarto, só sai de lá quando eu mandar. Então, como eu acho que não é isso que vocês querem saber, eu vou deixar para a Carol explicar melhor essa parte de criança interior. Carolzinha? Ah, é assim mesmo, né, gente? E vou aproveitar esse gancho aí que o Fê falou, porque hoje nós temos pessoas que estão com uma preocupação um pouco maior. Hoje nós temos uma preocupação um pouco maior com essa questão do autoconhecimento, né, com a nossa evolução, coisa que muitas vezes as pessoas de muitos anos atrás não tinham essa preocupação. Então tudo era resolvido realmente na base do chinelo, na vara de marmelo, né, no castigo. Então hoje já tem uma diferença em relação a isso. E nós sabemos que essa forma de educar antigamente, que era a ferramenta que eles tinham, né? Que não estamos no julgamento falando que estava errado, mas era o que eles sabiam como fazer, eram as ferramentas que eles tinham, mas isso gera consequências, né? Então isso vai gerando consequências como traumas, feridas emocionais. Então é para isso que a gente vai olhar hoje. Vamos falar um pouquinho, primeiro pegando o gancho da espiritualidade, né? Todos nós somos espíritos que estamos vivendo essa vida atual, mas nós já tivemos provavelmente inúmeras vidas para trás. Em todas elas, fomos crianças, certo? Então vamos pensar na nossa vida atual hoje, desde quando a gente estava na barriga da mãe. Então, a gente estava na barriga da nossa mãe, ali a gente já pode ter sofrido inúmeras situações. Rejeição, né? Sentir que não era querido, ou o parto foi muito difícil, ou os pais queriam que fosse menina e aí veio menino, ou o contrário, né? Às vezes dentro da barriga tinha um gemelar que a gente não sabia e que infelizmente não pôde veio à vida, né? Mas teve uma breve vida. Então, isso já tem uma separação ali dentro do próprio útero e a pessoa às vezes nem sabe, o pai ou a mãe não sabe. Então, são inúmeras situações que vão gerando feridas nessa criança. E aí, qual que é o problema disso? Quando a gente sofre uma situação que muitas vezes, gente, vou até dar um exemplo aqui, porque muitas vezes são coisas tão que a gente olha por outro ângulo e fala, meu Deus, mas isso é tão óbvio e às vezes é tão ridículo, entre aspas, tá? Vou dar um pequeno exemplo. Uma criança começou a chorar no berço e ela chorou, 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 chorou durante uma hora. E a mãe, o pai saiu para trabalhar, porque o pai tinha dois empregos para poder sustentar a família, e a mãe estava muito cansada, porque ela não aguentava mais acordar de hora em hora para poder amamentar e ainda tinha o serviço de casa para poder fazer. Ela estava muito cansada e não escutou a criança chorar. Foi maldade ela ter não escutado? Claro que não, né? Mas o que que a criança sentiu naquele momento? Naquele momento, ela chora e fala: ninguém me escuta, eu não sou ouvida, eu fui abandonada, eu sou super dependente, eu preciso de alguém para cuidar de mim e eu não tenho ninguém por mim. Todas essas frases que eu falei
viram, é uma ferida emocional, por exemplo, né, do abandono, mas que geraram crenças limitantes. Olha, até arrepio quando eu falo. Todas essas frases. Eu não tenho ninguém por mim, eu sou sozinha no mundo, eu não posso contar com ninguém, é, ninguém me escuta, né? A minha expressão não é eficiente. Isso tudo são crenças limitantes. E aí, onde que tem que ter o olhar para isso? O que a gente pensa gera um sentimento. O sentimento vai gerar uma emoção. E aí nós vamos agir de acordo com as nossas emoções. Então, se eu tenho crenças limitantes e muitas delas vêm da infância, eu vou me sentir, se os pensamentos são limitantes, né? São de baixa vibração, vamos dizer assim, eu vou ter sentimentos ruins, que vão gerar emoções, geralmente ruins, e as minhas ações não vão ser eficientes muitas vezes. Então, o que que isso acarreta? Se eu me sinto, por exemplo, abandonada, isso vai me gerar um sentimento de medo. Esse medo pode me gerar ansiedade. E essa ansiedade vai fazer eu ter atitudes impulsivas. Faz sentido? E agora pensa, se nós somos a pessoa de hoje, na vida atual, com a nossa criança interior dessa vida atual, cheias de traumas, cheio de crenças limitantes a serem ressignificadas, cheias de feridas, né? Cheias de feridas emocionais, lembrando que a gente não tem só essa criança, a gente tem inúmeras vidas passadas com inúmeras crianças interiores, né? Então essas subpersonalidades que estão embutidas dentro do nosso espírito, aí aumenta ainda mais, às vezes, várias crenças limitantes e várias feridas emocionais. Então, muitas vezes, né, por que inclusive, eu amo trabalhar com apometria, né, e principalmente com a técnica que eu e o Fê criamos, que é a apometria terapêutica. Por quê? A apometria, ela vai identificar o problema, né, das vidas passadas, então ela identifica, ela limpa, ela harmoniza e ela protege. Mas nessa vida atual, nós precisamos estar cientes de tudo que a gente passou e de que como que isso reverbera nas nossas ações hoje em dia. Então, quando a gente faz a apometria, a gente fica livre, a gente sai da sessão e fala assim: uau, eu tô leve, eu tô ótima. Mas aí, se você não começar a dar um olhar para a sua criança interior, né, que tá reinando, porque a apometria vai colocar ela no lugarzinho dela ali, no lugar de força dela, sem deixar as subpersonalidades tomarem, né, conta. Então, se a gente não dá um olhar para isso, para essa vida, o que que vai acontecer? A nossa frequência vai baixar de novo. Então, por isso que é muito importante criar essa hierarquia das subpersonalidades, né? Que a vida atual agora é a principal. Nós adultos agora, com a nossa criança interior, somos quem deveríamos estar na rédea da situação da nossa vida, cientes de que tudo o que aconteceu com a gente anteriormente sempre vai cutucar algum gatilhozinho em algum momento da nossa vida. Por isso que é muito importante criar esse autoconhecimento para não deixar isso nos dominar mais, tá? Nós estamos aqui, gente, para resgatar, né? Para evoluir espiritualmente. E geralmente quando a gente age de uma maneira muito não moral, né? Muito impulsiva, de forma que tá fora ali um pouco da forma do que a gente queria, né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente age de forma diferente. Muitas vezes é a nossa criança dominando. Então, exige nessa vida um adultecimento, porque muitos adultos ainda estão com a criança dominando. Então, acho que é essa a pergunta, né, da Ana Carolina. Como que eu faço para poder ir para a vida? E aí a gente entra um pouco, né, no campo das constelações. Como que a gente faz para ir para a vida?
honrando pai e mãe, resumidamente, tomando essa força, parando de pensar nas coisas ruins que geraram traumas, que geraram feridas, porque muitas vezes isso é ilusão, não foi a realidade do que aconteceu. Então é pensar, aconteceu o que aconteceu, eu vou ressignificar isso em mim para que eu possa fazer diferente. Isso, pensar assim e tentar fazer processos para que isso aconteça, já é adultecer. Já é adultecer. Já é enfrentar as consequências do que aconteceu. E aí é super fundamental, sim, fazer processos terapêuticos, né? Cuidar dos quatro pilares que a gente tem de físico, de emocional, do mental e do espiritual e procurar profissionais, né, em todos esses aspectos aqui para nos ajudar a nos integrar, para que a gente possa ir para a vida mais forte, sabendo como lidar com as situações. Faz sentido? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Carol, faz todo sentido, porque a criação de 30, 40 anos atrás não é a mesma de hoje. O que os nossos pais passaram para nós foi o que eles sabiam e o que eles podiam passar, né? Então, não é fácil de jeito nenhum, porque eu tenho 67 anos, né? Então, há muitos anos atrás, qual era, o que Fernando falou aqui em casa era assim, e tinha aquela assim, conversa de adulto, criança não entra pelo meio. Então, a criança tinha que sair, né, para não participar da conversa dos adultos. Aí só uma Então, pausa. Olha só. O que eu penso não é importante, o que eu falo não é importante, e assim vai gerando as feridas. Eu não sou suficiente, eu não sou boa o suficiente, entendem? Como que pequenas situações vão gerar muitas consequências. Pode e continuar, assim, Darcy. o que é que a gente tem que ressignificar tudo isso, né? E assim, pedir perdão aos nossos pais foi porque foi a forma e a maneira que eles sabiam fazer e transmitir e educar, né? Aqui nós tivemos uma boa educação, apesar de ser rígida, que minha mãe era professora primária, né? Então, assim, ela foi a maior inspiração na vida da gente e deixou um legado, assim, maravilhoso. E sou grata, assim, o que eu sou hoje, o que nós somos hoje, agradecemos a ela, né? Principalmente a ela, que meu pai era agricultor e viajava muito, mas principalmente a educação toda ficava, tudo ficava com ela, né? E Sim, hoje eu fui mãe solo, né? O pai de minha filha rejeitou ela, né? Desde quando eu estava grávida. Ela enfrentou várias dificuldades e por conta disso ela foi fazer terapia, né? perfeito. E a gente vê hoje que hoje a realidade é outra, o contexto é outro, tudo é diferente de 40, 50 anos Exato. atrás. Eu E vou temos que só ser gratos. Exatamente. Temos a primeira coisa é sermos gratos porque nós estamos aqui. Nós recebemos a vida. Simples assim. O resto a gente corre atrás. Ninguém precisa, quando criança, a gente precisava que fizessem pela gente. Hoje a gente não precisa mais, porque somos adultos e a gente já recebeu todas as ferramentas que a gente precisava. E as que a gente não recebeu, hoje a gente tem poder de correr atrás. E aí, Darcy, eu vou fazer só uma sugestão, tá, para você. Ao invés de falar que perdoa os pais, fala que você aceita tudo o que foi. Porque quando a gente fala em perdoar, às Com vezes dá certeza. um grau de superioridade. Ah, eu te perdoo, né? Como se fosse superior. E aí a gente pode abalar um pouquinho a regra da hierarquia também, né? Então aceita tudo que foi, né? Eu brinco
que as sessões de terapia podiam durar 1 minuto. A pessoa chega, fala tudo, blá, 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 o terapeuta só devia falar assim, aceita que dói menos. E acabava. Porque, gente, é isso. Quanto mais a gente aceitar, melhor, mais leve fica. O problema é quando a gente fica na resistência da não aceitação. E a não aceitação, por mais que saia da sua boca, eu te perdoo, não é verdadeiro, porque não aconteceu a aceitação, tá? Então, a aceitação é de dentro mesmo, né? Não é da boca para fora, Claro, quando a gente aceita, fica tudo mais fácil. né? É isso. Ô, Carol, fale um Isabel, pouco sobre a super personalidade, um pouquinho, eu tenho dúvida. tá, essa parte eu vou deixar para o Fernando, tá bom? Ele vai falar com a gente sobre isso já já. Ok, obrigada. Isabela, Oi, gente, bom dia. Carol, eu ouvi você dizer aí que tem algo que eu fico pensando. Eu venho do mundo das constelações também, então eu entendo essa questão do perdão, desse nível, né? Mas eu já ouvi em várias casas, em vários lugares, que quando a gente vai falar de espíritos passados, antigos, eles não entendem dessa forma. Então, para eles era como se fosse necessário mesmo a palavra perdoar. Então, isso sempre ficou aqui, sabe? Eu já ouvi isso muitas e muitas vezes, em diversos lugares, muitas pessoas trazendo considerações nesse sentido, mas é algo que ainda está aqui. Eu não tenho essa compreensão nesse aspecto. E aí, quando você trouxe isso, me veio novamente essa lembrança. Então, eu queria que a gente pudesse falar sobre isso, que vocês trouxessem, para ver se traz mais clareza, mais compreensão. Por favor. tá. Eu vou te dar um exemplo e depois, se o Fê quiser, ele pode complementar, tá bom? Lembra que eu dei o exemplo do berço? Que a mãe estava dormindo, cansada, mas para a criança ela foi abandonada. Tipo, minha mãe não quis vir aqui. Minha mãe não quis. Então, na cabeça dela, foi um acontecimento real. Eu estava chorando, precisando de ajuda e minha mãe não foi. Então, ela criou uma ilusão, porque não foi a verdade. Muitas vezes não, geralmente acontece isso também com os espíritos. Então, eles passaram por situações que eles criaram uma história na cabeça deles, né? Vamos supor, o Fê tem até uma história sobre isso. Quer contar, Fê? Aquela que você fala da pessoa que tinha sofrido, acho que o acidente, e o outro tinha achado que ela tinha fugido com a amante? Se eu lembrar direito, eu conto. Bom, vou tentar contar aqui só para vocês entenderem o contexto. Tinha um casal, tá? E esse casal, ele realmente estava tendo uma amante. E a mulher estava desconfiada. E aí, um dia, esse rapaz, esse homem, não voltou para casa mais. O que a mulher pensou? A mesma coisa que a criança pensou. Me abandonou lá no berço, né? Me abandonou, foi morar com a amante e nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Essa mulher, depois, ela apareceu num tratamento de apometria, por exemplo, como espírito, e ela falava, por que ele me traiu? Por que ele me abandonou? E aí, Fernando fez uma regressão com ela, para ela voltar no momento do acontecido, e ela viu que o marido não abandonou ela. Tinha sofrido um acidente de carro e morreu. Por isso que ele nunca mais voltou. Então, se naquele momento eu tivesse falado com ela, mas você tem que perdoar. Ela, eu não vou perdoar nada, ele me abandonou, ele me traiu. Como que ela ia perdoar? E aí não ia adiantar eu falar com ela, você tem que aceitar que ele te abandonou. Mas ao fazer a regressão, ela viu que foi um acidente, que ela não foi abandonada. Então, ficou mais fácil dela aceitar. Responde um pouco a sua pergunta, porque isso é muito comum de acontecer. A maior parte das coisas que a gente vive e que a gente coloca na nossa cabeça a verdade que foi assim que aconteceu, muitas vezes não é a realidade normal. Então fica difícil realmente de aceitar, porque geralmente o cenário que a gente monta na nossa cabeça é 1000 vezes pior e muito mais negativo do que a realidade. Então a pessoa não consegue sair daquilo.
ela vai ficar pensando, né, em coisas muito ruins, vibrando sempre nesse negativo, tá? Tá. Agora, outra coisa, eu acho, gente, que para uma comunicação ser efetiva, não adianta alguém, o mestre da constelação, virar e falar assim: você não pode falar perdoar, você tem que falar sinto muito. Eu, particularmente, acho que eu tenho que comunicar com a pessoa da maneira como ela entende. Se eu virar para ela e falar assim: olha, eu sinto muito, de coração, não gostaria que tivesse sido assim. E a pessoa, às vezes, tem gente que fica com raiva de escutar sinto muito, porque tem gente que quer escutar desculpa, tem gente que quer escutar perdão. Então, primeiro eu falo o que é verdade para mim. Se eu percebo que a comunicação não foi efetiva, eu vou falar o que a pessoa quer escutar. Porque lembrando, gente, que ela pode estar na criança dela. E a criança dela quer tudo do jeito dela. Então, eu, como adulta, eu vou ter raciocínio lógico, vou ter consciência e sabedoria para poder manter a minha comunicação efetiva. Tá? Isso tanto com encarnado quanto com desencarnado. Tá? Acho que agora respondeu mais sua pergunta, né, Bela? Eu penso junto com você nessa linha. E eu acho que você traz você traz as questões de uma forma mais prática, né? Que a gente poder trazer a compreensão, né? E a possibilidade da pessoa visualizar a situação. Eu acho que isso vai para um outro nível e é muito mais efetivo. Mas não era bem por esse caminho, mas foi para um outro lado também, que é o que eu acredito também, sabe? Mas é isso. Mas obrigada, Carol. Eu gostei muito de ouvir, tá? Alguém levantou a mão e abaixou, não vi quem foi. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que foi a Thaisa. Não, eu só queria fazer um comentário, né? Vendo você falar, também trabalho com isso. E hoje, assim, mãe, eu vejo o quanto é diferente e ser diferente não significa que eu faço melhor, mas que eu faço o que faz sentido nesse momento. Então, eu olho para os meus filhos hoje, né? Igual, eu fui criada aí da linha do Fernando, né? Vai pro quarto, cala a boca, né? Então, hoje, assim, eu dou oportunidade deles falarem, então eu trabalho muito a questão da educação respeitosa. E mesmo assim, a gente dá um deslize, né? A gente não é perfeito, tá tudo bem, eles vão evoluir, mas assim, eu já sinto diferença. E hoje eu percebo assim que a minha mãe, em muitos aspectos, ela critica muito. E eu aprendi a olhar para ela de uma maneira diferente, sabe? Tipo, não saindo da postura, porque na verdade quando a gente fala de criança, a gente fica nessa postura de julgamento, de crítica, né, de vitimização. Então, assim, é crescer, né? Eu falo que às vezes a gente olha uma criança aí de 9, 8 anos, é enorme, né? Então cresce, mas amadurece. Eu gosto de usar essa analogia, né? Que às vezes a gente é uma criançona, um crianção num corpo de adulto. Então é ter coragem de reconhecer, é sobre nós, né? Aquele exercício do espelho fez muito sentido para mim em vários contextos, tanto internamente quanto externamente, que a gente precisa observar o que as pessoas refletem sobre nós. E aí a gente sai com mais facilidade do julgamento, né? É a postura de amadurecimento. Eu Né? tenho refletido muito sobre isso. A criança, gente, ela é egocêntrica. A criança interior, ela se machuca com tudo que aconteceu que não foi da maneira que ela quer. A gente tem que lembrar disso. Então, qualquer coisa que a gente faça com boa intenção, que a intenção boa é que conta. A gente pode deslizar, nós somos humanos, nós vamos errar o tempo todo. Vamos ser péssimos pais em algum momento e tá tudo bem. Só que a nossa intenção sempre é ser boa. Agora, se a outra pessoa se aborreceu com essa intenção boa, eu sinto muito. Aí ela que vai ter que procurar terapia. Nós não temos responsabilidade sobre isso, sobre o que ela entendeu, né? Então, por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa criança interior, porque todos nós estamos o tempo todo em atrito por causa da criança interior. A nossa que grita lá dentro, ela grita o tempo inteiro. Lembrando que
Existem várias pessoas que estão com a criança interior e com as subpersonalidades do espírito das crianças interiores anteriores. Aí que tá a questão, tá? E aí eu vou falar para o Fê falar um pouquinho mais dessas subpersonalidades para vocês. Glória a Deus. Eu vou pedir para a Bela repetir a pergunta. Deixa eu lembrar. Ah, sim. Foi no sentido de a importância de usar a palavra perdão para alguns espíritos, considerando, assim, considerando que esses espíritos, digamos assim, o grau de entendimento desses espíritos é como se eles não alcançassem a semântica da palavra mesmo, sabe? Sinto muito. É como se esses espíritos, de acordo com a condição de conhecimento, de evolução, eles essa palavra é como se não tivesse significado, sabe? Sinto muito. E que por isso era importante utilizar a palavra perdão. Eu acho que é mais nesse sentido. Aonde que você ouviu isso? Onde que você trabalhou isso? Não, eu já ouvi isso em vários lugares, em várias casas que eu já participei, várias pessoas que estudam também, estão sempre buscando. Eu já ouvi isso em muitos lugares. Não foi uma vez, não foram duas. E aí isso sempre ficou aqui, sabe? Porque aí a gente vai em outros lugares, ouve outras questões. E assim eu penso mais parecido com o que a Carol traz também, né? Com a efetividade da comunicação, né? Já que a comunicação é justamente para a gente comunicar essa ação, mas é dela ser efetiva, né? E ela só é efetiva quando a gente toca o coração da pessoa e aí ela compreende aquilo que a gente quer falar, né? Essa questão que você traz é bem interessante, um pouco complexa. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá bom, obrigada. Quem que sofre o dano do trauma? O ser humano ou o espírito? O ser humano, O ser humano. Quem que sente o drama do trauma, a dor, a limitação? O ser humano ou o espírito? eu penso que a dor, não sei, para mim a primeira palavra que veio foi o nosso corpo emocional, mas me vem a questão do ser humano também. Quem que sente muito? Quem sente. Boa, Fernando, bom caminho esse. Quem sente um? Pô, O que o é. espírito tem a fazer? Perdoar o erro daquele espírito ignorante com o veículo que ele portava. O espírito não tem treta com o pai e com a mãe. Quem tem é o ser humano. Uhum. Então, o atraso da evolução do espírito foi provocado por um trauma que limitou o ser humano e o espírito não conseguia evoluir. Portanto, o espírito só tem a perdoar. Sede resilientes com aqueles espíritos ignorantes. Porque, assim, a base fundamental de toda a espiritualidade é o quê? Caridade. Os espíritos estão para nos auxiliar por caridade. O que é caridade? Sede benevolentes para com todos, trate todos com amor, indulgente para a imperfeição, para as imperfeições alheias, e perdoa. Então, para o espírito, ele é indulgente com aquele pai, com aquela mãe que bloquearam o progresso daquele ser humano e, consequentemente, bloquearam o progresso dele. E a palavra que o espírito tem é perdão, porque não foi feito para ele, foi feito para o veículo. Então, é por isso que há essa distinção de perdão e sinto muito. A gente sente muito quando a gente erra. Quando erram com a gente perdoa ou aceita? Como a Carol eloquentemente se manifestou ali. A gente aceita, porque o perdão é julgamento e eu não julgo.
eu aceito, eu não tenho capacidade de julgar, aceito por indulgência com os espíritos ignorantes. Certo? Eu sinto muito, mas eu aceito. Beleza? Ótimo. Quem que é uma Thaisa, o exercício do espelho não é para a gente avaliar nosso reflexo com os outros. O exercício do espelho é para avaliar o nosso reflexo conosco mesmo, tá? Não, sim, esse que vocês passaram, mas eu gosto em outros contextos de atendimento, porque às vezes fica assim, a pessoa fica doída, porque eu fulano, porque eu ciclano, então eu sempre gosto de mostrar que algumas situações refletem mais sobre mim do que a pessoa também está a serviço da nossa evolução. Foi nesse sentido, né? Ah, Ao bom. invés de Então, criticar, olhar para ela e ver o que que isso me diz. isso é empatia. Muito bem. Quem que passa pela fase infantil? É o ser humano ou é o espírito? Alguém consegue imaginar o espírito nenê? O espírito adolescente, de jaqueta preta? O espírito é um princípio vital de força fluídica energética. Ele não tem infância, ele não tem adolescência e ele não tem fase adulta nem idosa. Ele simplesmente é. Quem passa por isso somos nós. Olha o quanto a gente atrapalha a vida desse coitado que tem que estar aqui com a gente, né? Muito. E Gasparzinho aí, é filme de criança, viu, gente? Não existe, não, tá? e aí, Fê, incluindo nisso aí que você falou, né? Pensando na gente, no ser humano como criança, tá? Várias situações que aconteceram vai fazer essa criança crescer um adulto com medo e insegurança, com comportamento muitas vezes reativo e impulsivo, muitas vezes com dependência emocional, muitas vezes com medo de mudança, com dificuldade de lidar com críticas, busca excessiva por aprovação. Agora pensa, isso tudo que é super limitante, e imagina uma pessoa, um veículo que está com o espírito lá dentro precisando evoluir e uma pessoa cheia de limitações dessa. Como que o espírito vai fazer para evoluir, gente? Está estagnado. Ele está aqui, meu Deus, eu encarnei para poder evoluir, eu estou aqui perdendo tempo porque meu veículo não está me permitindo. Por isso que é tão importante olhar para as questões da criança interior, porque as nossas limitações, muitas delas, vêm de lá. E aí cresce para ajudar a bloquear a mediunidade. Por medo. Bom, então, como a Carol já deschavou o tema, vamos passar para o segundo tema aqui, da Fabiola. Eu tive uma professora que falava muito sobre a questão da criança, até por volta dos 8 anos, ser muito ligada ao mundo espiritual. De fato. Devido a isso, é que aconteciam muitos acidentes com crianças, como afogamento, por exemplo. Não entendi essa relação. Em todo caso, é como se elas decidissem não ficar mais aqui, então ir embora, digamos assim. Deu para entender? Aqui na nossa cidade teve um caso de uma criança de 5 anos que passou em frente ao cemitério com a mãe e disse que logo iria morar lá. E começou a falar para a mãe que ela iria morrer e dali 1 ou 2 semanas ela morreu afogada. O Cleide, você quer fazer pergunta do tema anterior ou o que quer? É só para entender essa questão de criança aqui, criança lá, eu sou meio cético quanto a esse tema, eu não acredito. Porque, exemplo, as pessoas que cresceram na roça, no interior, sempre tiveram uma infância igual a minha, regrada, apanhando, sendo humilhado, e o pessoal lá é tudo bem de situação, bem resolvido.
E eu falo não só minha família, eu falo de todas as pessoas que eu conheço lá. São muitas pessoas. Então, eu não vejo isso né, nessa parte mais isolada, né, digamos, da sociedade. Fica parecendo que é coisa. Como é que eu não fugiu a palavra aqui para dizer o que que significaria isso? Em resumo, eu acho que é frescura. Eu falo assim porque fugiu a palavra, né? Estou falando frescura com todo respeito. Fugiu a palavra aqui. Mas, assim, eu não acredito muito, não, sinceramente. Sim, ué. Então, respeito sua posição. Não acredito nisso e não trabalho com isso. Perfeito. É, vou passar então, segundo a Fabiola contou aqui, antes de eu responder, Ana Paula, está precisando de alguma ajuda aí, meu anjo? Tá tranquila, né? Ah, entendeu. O que o livro dos Espíritos diz sobre isso? É esse ainda um ponto sobre o qual insisti sempre, nos desejos de obter uma resposta precisa. Grande erro há nisso, por quanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes questão absoluta de uma resposta, recebê-la-eis de um espírito doidivanas. Temo-lo dito a todo momento. Pode dar-se que o espírito preveja coisas e julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornarem conhecidas. Porém, nesse terreno, ainda são mais de temer os espíritos enganadores que se divertem em fazer previsões. Só conjunto das circunstâncias permite que se verifique o grau de confiança que elas merecem. Bom, aí pela Fabiola aqui, não que eu esteja desconfiando dela de forma nenhuma, mas há que se saber qual é a credibilidade dessa história de uma criança de 5 anos que passou em frente ao cemitério e disse que ia morar lá, né? De fato, as crianças ficam não só até 8 anos, mas até 12, 14 anos apegadas aos espíritos, que os espíritos vão orientando esse ser humano para a vida. E aqui é o erro de todo estudioso, todo espírito, espiritualista. É como se elas decidissem não ficar mais aqui, então iam embora, digamos assim. Essa expressão diz respeito a criança ficou com medo de ficar aqui. A criança não quis mais aqui, ela quis voltar para a pátria espiritual. A criança tem vontade? Quem tem vontade é o espírito. O espírito é criança? Não. O espírito é uma força vital de princípio energético constante. Não tem idade. Então, usa o atributo da falta de entendimento da criança para atribuir a isso a vontade de voltar à parte espiritual. Não, o espírito tem centenas de milhares de anos, ainda que habite uma criança. Ele sabe que ele não pode voltar. Ele tem plena consciência disso. Então, são crendices, folclores de cidades do interior, não é? Aí a Thaisa pergunta aqui sobre canalização e incorporação. O médium pode se enganar com relação à mensagem, à informação recebida? Se enganar, não. Ele pode complicar muito a exposição. Porque, vamos lá, quando eu recebo uma canalização, quem está recebendo essa canalização é o meu espírito e é o meu corpo. O que o meu espírito está dizendo para o espírito de vocês agora está sendo canalizado. Vocês estão canalizando uma comunicação do meu espírito. Ainda que eu esteja encarnado, a canalização do espírito desencarnado é exatamente igual. Como vocês vão passar essa mensagem que vocês receberam para frente, vai ser de cada um. Se eu falar um ditado aqui, e todo mundo anotar esse ditado, na hora que vocês forem ler esse ditado, vai estar um monte de diferença entre um e outro. Isso acontece na canalização. E por quê?
Porque o nosso espírito interfere na canalização, que é o tal do animismo. Por que animismo? Vamos supor que eu seja um cara extremamente machista. Eu, Fernando, meu espírito tem uma personalidade extremamente machista. Estou pronto para canalizar. Vem a mensagem e o espírito diz: as mulheres têm os mesmos direitos e obrigações que os homens. Vocês acham que eu vou canalizar isso perfeitamente, como o espírito falou? Vai haver interferência da minha personalidade machista e eu vou alterar essa frase, de alguma forma. Mas eu não vou transmitir exatamente o que o Espírito falou, porque contraria os meus princípios, por mais errados que os meus princípios sejam. Certo? Então, na canalização pode haver. Na incorporação não tem como haver. Desculpa, gente. Na canalização, o meu espírito se afasta do meu corpo e cede o veículo carnal para o perispírito do comunicante. O comunicante não tem mais veículo. Então, ele usa o meu veículo e o meu perispírito e o meu espírito se afastam. Então, o comunicante fala direto. Na incorporação, né? Quando você Isso. falou canalização. Não, desculpa, errei. Na incorporação. Incorporação, o comunicante não entra dentro do meu corpo, como o meu espírito não está dentro do meu corpo. Está aliado ao meu corpo. Ele alia o perispírito ao meu corpo e usa o meu corpo como se dele fosse. Então, ele domina o meu cérebro humano elabora essa ideia que ele falou, eu falo. Mas é rigorosamente o que o Espírito está comunicando. Certo? Por outro lado, é possível o Espírito se fazer parecer o que não é? Sim, é possível. O perispírito é plástico, ele é maleável, moldável. Estando em estado perispíritico, o espírito se apresenta da forma que ele quiser. As pessoas conhecidas por nós nessa encarnação se apresentam similares à forma que tinham, fisionomia que tinha encarnada, porque senão nós não as reconheceríamos. Então elas se apresentam bem próximas à modelagem de encarnada para que nós as reconheçamos. Mas ele pode se apresentar da forma que ele quiser, da forma de um bicho, da forma de um nada, de um molde de coisa, ou se ele capta um pensamento de um parente muito querido, cujo você guarda a fisionomia perfeitamente, ele vai se apresentar a você com essa fisionomia dizendo ser quem não é. E você vai reconhecer e falar, vovô querido. Ele fala, meu neto amado. E aí, como é que fica? Vovô querido fala assim, a sua mãe nunca te amou, ou você não é filho da sua mãe, ou não é filha do seu pai. Vim te revelar essa verdade, que é uma mentira. Porque o vovô querido é uma mentira. Como é que fica? Pometria neles. Então, quando eu sinto que essa comunicação repentina e com um teor tão importante, tão impactante, eu vou investigar essa entidade. Vou dizer, não, você não é meu avô, cara. Desculpa. Então me fala aí, quais eram as vontades do meu avô, quais eram, porque o espírito acessou a sua psicosfera
para poder pegar a fisionomia do seu avô. A psicosfera do seu avô ele não acessou. Ele não sabe nada do seu avô. Sabe de você. É mais ou menos o que se dá na simbiose. Que o médium está lá, o espírito capta o pensamento do consulente, traz para o médium fala como se fosse a entidade, a pessoa que ele quer lá, o filho, no caso, sei lá, como se fosse falando, né? Deu para entender, né? Certo? Então, do nada aparece meu avô para me dar uma mensagem impactante dessa. Vou pôr o pé atrás. Lidar com a espiritualidade não é lidar com o sublime, não é lidar com o amor, não é lidar com o fraterno, não é lidar com a paz. Muito pelo contrário. Da mesma forma que na realidade material 80% ou mais é mal, na espiritualidade também é assim. Nós não mudamos, nós continuamos. Quem é bom, quem é ruim, é ruim. Encarnado ou desencarnado. Estamos falando de vida espiritual, não de personalidade física humana. E aí ela ficou claro, Thaís? E ela conclui assim: já ouvi tantas coisas, tipo, às vezes a gente pode não perceber de fato quem se aproxima ou qual sua intenção, especialmente iniciantes como eu. Fico meio confuso às vezes. Não sei o que é correto. Nem todo mundo que começa. Por isso que eu digo, quando foi feito o curso de mediunismo, que alguns exercícios façam só comigo próximo, ou com uma casa, porque eu vou saber identificar o que está acontecendo. E a questão da aproximação é aquilo que eu te falei no outro encontro, é a energia. Que energia que está vindo, né? Beleza? Aí, Creito, como não podia deixar de ser, né? Vem com a polêmica. Na Umbanda tem entidades que gostam de cachimbo e bebida. E o médium não pode beber nem fumar. Ouvi dizer que isso se desintegra após a incorporação. É verdade? Como funciona isso? Não, não desintegra. Não desintegra. A Umbanda tem a formalidade de incorporar espíritos populares e que, mas assim, vamos falar de uma gira séria. O espírito que incorpora no médium da Umbanda, ele não traga. Ele usa fumaça para defumação das pessoas e do ambiente. Tanto que nem cigarro se utiliza mais, estão utilizando mais charuto, que não se traga nem quem fuma mesmo aqui na vida. Ele só abocanha a fumaça e solta, para defumar, que nem aqueles defumador ou incenso. Então não há o ato de fumar em si. E a quantidade de bebida ingerida é muito baixa, muito pouca. É mais para descarrego energético e proteção do médium, para o médium ficar relaxadão. Porque não é fácil você ter uma incorporação, principalmente na Umbanda, que é uma incorporação em pé e duradoura, ela é longa. Ela não é uma incorporação como na apometria, por exemplo, que a gente tenta lá 1 minuto, 2 minutos, não deu, amigão. Foi. Ela é uma incorporação longa. Então, o médium, às vezes, fica tenso. Então, ele toma um Birinite ali para relaxar. Mas o consumo é muito baixo. Essa coisa que 1 litro de pinga, 2 litros de pinga, não rola, gente. Sabe? Não tá sério. Não é bom. Aí é o médium já que está aproveitando o ensejo e mandando pro bucho. Faz mal para o médium? Óbvio que faz. É o médium que consome. A entidade não precisa consumir. E como a entidade se aproveita da sensação do consumo, ela não precisa se aproveitar do cavalo ou do médium que ela está. Ela se aproveita da energia do entorno. Está todo mundo tomando um traguinho e baforando um charuto lá. Então, ela não precisa se aproveitar da energia daquele médium especificamente. Ela se aproveita da energia do entorno. Então, se o médium não pode nem pôr cigarro na boca e não pode beber de jeito nenhum, a entidade vai respeitar. Ele não bebe nem fuma.
e vai aproveitar a energia dos outros. Então, imagina séria, o consumo é muito pouco, golinhos, né? E a fumaça é exatamente para o descarrego energético ali, para proteção, como se faz com incenso. Mas o efeito é físico, sempre. O efeito é sempre físico. E aquela coisa de que o cara tomou 2 litros de cachaça e saiu andando, é porque já não tem mais fígado, porque a entidade não bebeu. A entidade não bebe. Né? Então, alguém bebeu aqueles 2 litros de cachaça. Foi ele, lógico que foi. Ana Carolina, e dentro desse assunto, falar sobre os impactos da saúde do médium. Acabei de falar, ele sofre os impactos, sim. Aí tem a questão dele aproveitar, né? O cara já sai gosta de uma cana e é liberado, não, liberado, entre aspas, não banda, ele vai, aproveita e fala assim: cidade brava, vou tomar umas 2 pitu aqui. E aí já é o cara que, né, não é nem a entidade que está querendo, nem está pedindo mais. Certo, senhoras e senhores? Dúvidas sobre esses temas? Meu Deus do céu. Subpersonalidade que a Darcy pediu. Darcy, tá aí? Tô sim, tô cozinhando, mas tô atenta. Darcy, fala para mim como você era quando você tinha 13 anos. 13, É. Serelepe, sapeca. era meia tímida, era um pouco sapeca, né? Uma pré-adolescente que saiu de Duas Barras do Morro do Chapéu para estudar em Jacobina, interior da Bahia. Mas como que era seu jeito? Era tranquila, gostava de brincar, de sair à noite, brincar nas portas, de baleado, de corda, mas tinha um horário para chegar. A Darcy gosta de brincar disso hoje? Não, A Darcy lembra dessa menina de 13, 14 anos? lembro, lembro. A menina de 13, 14 anos é a subpersonalidade da Darcy hoje. A Darcy hoje, um dia, foi a menina de 13, 14 anos. Perfeito? Perfeito. Isso a Darcy que tem 50 anos de vida só. 64. Não, 50. 67. 50. Quieta, mulher. 50. Imagina o espírito que tem centenas de milhares de anos, em épocas diferentes, com costumes diferentes, em sexos diferentes, em posições diferentes. Quantas personalidades esse cara não tem? Já não teve. Várias. De vez em quando essa criança não dá vontade de voltar a ser essa criança? Dá, não dá? Dá sim. Essa subpersonalidade também às vezes tem vontade de superar a personalidade atual para se sobrepor e tomar conta da situação. Porque vamos supor que eu tenha sido um guerreiro muito violento antigamente. O cara, Gengis Khan. Hoje o cara chega, me chama para briga e vamos lá, e eu falo, cara, brigar o quê? Essa subpersonalidade vai falar, não, você não vai levar esse desaforo para casa. Nós vamos quebrar esse cara no pau. E vai se levantar. Então, o que eu preciso estar preparado é para que essa personalidade atual fale, seu tempo passou. Vai para o quarto, cala a boca, vai para o quarto, só sai de lá quando eu mandar. Entendeu? Então, essa personalidade atual vai tratar essa subpersonalidade como meu pai me tratava quando eu enchi o saco. Cala a boca, vai para o quarto, só sai de lá quando eu mandar. E o problema é que algumas personalidades atuais são frágeis e a subpersonalidade toma conta. E aí você começa a agir de modo primitivo.
porque é o que aquela subpersonalidade sabe fazer, agir de modo primitivo. Obrigada, Fernando. Maravilha. Dúvida para alguém? Então, como eu prometi para vocês, hoje é o nosso penúltimo dia de encontro, mas na última sexta-feira, nós temos uma missão especial para vocês. Aliás, nós não, espiritualidade. Os espíritos chegaram para vocês agora e disseram assim, ó, a Carol e o Fernando pararam de acreditar em Deus. Eles não acreditam que Deus exista. Desistiram de Deus. E os espíritos estão falando para vocês assim, vocês têm que a semana que vem levar provas, levar argumentos e fatos que os convençam que Deus existe. Quero ver quem vai fugir dessa missão e quem vai cumprir essa missão. Falar, ó, Deus existe por isso, por isso, por isso, por isso. Mas não adianta falar, Deus existe porque o planeta Terra é redondo, gira em torno do Sol. O acaso podia ter feito isso. Eu quero prova substancial, quero argumento substancial. Quero coisa que eu pare para pensar. A Carol e eu paramos para pensar e falar assim, cara, pelo menos a chance da dúvida a gente tem que dar. Certo? Quero só ver. Sinais. Ô, Fê, uma pergunta. Cadê? Ah, Lilian, já achei. você quer que a gente. Porque eu fiquei, na dúvida se você quer que a gente pense em questões da nossa vida que a gente teve certeza de que Deus existe, ou você quer que a gente pegue uma questão filosófica e traga? Como é? O que vocês vão fazer é problema de vocês. Vocês só tem que me convencer. Como vocês Tá. quiserem. Algo que aconteceu comigo, se não fosse Deus, ou a questão filosófica aqui de Aristóteles, ou vou dar dica, hein? São Tomás de Aquino, ou tá? Aí fica a critério de vocês. Tá bom. Certo? Gente, até sexta que vem. Fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração. Beijo. Beijo, beijo. Beijo.